forró daqui é melhor do que o teu. O sanfoneiro é muito melhor. As moreninhas da noite inteira. Na brincadeira levanta a bola. É animado, ninguém cochila. Chega pra fila pra dançar. Na estrada está escrito, é proibido cochilar. É proibido cochilar. Cochilar, cochilar, é proibido. Oi, eu sou o Bruno Trajano, bem-vindo a mais um Conversa Essa. De volta pra você. Olha só, voltei, mas rapaz, achou que eu não ia voltar, né? Achou quase certo, que quase não voltei, né? O fato é que o Conversa Essa voltou e tamo aí. Olha só, eu sou o Bruno Trajano, muito obrigado você que tá ouvindo isso agora. Um abraço especial no seu coração, você é maravilhoso, tá bom? Você é muito... Olha, ei, lindi. Tô aqui com você, viu? Esse é o Conversa Essa e o Conversa Essa quase não volta. Mas afinal de contas, o que aconteceu? Por que a gente quase não volta? Bom, eu vou te contar tudo. Só vamos se hidratar primeiro. Tome água, que... Olha, pedra no rim é ruim, viu? Então, beba água que é melhor. Ah, não tô com sede. Beba água. Dá certo. Se hidrate, tô me hidratando também. Vocês vão perceber que eu tô com a voz estranha, eu espero que não, mas eu estou com resquícios da vacina da gripe, então ainda tô sentindo meu nariz entupido de vez em quando, então perdoem. Mas o que aconteceu, né? Então, gente, nesse meio que intervalo do Conversa Essa, cheguei a gravar alguns episódios, estive presente em outros podcasts, vocês podem ir lá no Sessão Aleatória, Podcast de Garagem e no Estação RPG, que eu tô lá, apareci lá, foi muito legal. Muito obrigado mesmo. Vocês sabem que eu sou muito... Vou nem chorar aqui, senão não dá certo não. Mas o fato é que eu apareci por lá e sou muito bom. Então, eu agradeço muito todo mundo que me chamou e continue me chamando. Eu sei que às vezes eu sou chato pra caramba, mas me chamem, não tenha dó não. Eu participo de tudo enquanto. Eu tô até devendo uma visita do pessoal lá do Sofaverso pra cá e vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, vai dar tudo muito bom. Mas o que aconteceu, né? Tô enrolando e não contei. Negrada, a história é longa. O que acontece? Nesse meio tempo que eu acabei continuando gravando, porque eu não tinha conseguido tempo para organizar a minha agenda de gravações. Então o que aconteceu? Não consegui definir, tipo, vou gravar esse podcast essa semana, porque começou a acontecer muitas coisas no trabalho, eu acabei ficando muito ocupado e não consegui tirar o tempo. Eu conseguia tirar tempo no sentido de que, tipo, Bruno, vamos ter uma gravação tal dia, tal horário, de tal hora até tal hora. Aí eu conseguia porque bastava eu ir lá. Não ia ter a questão de eu editar, não ia ter a questão de eu marcar a gravação, de eu fazer o host da gravação, não ia ter nenhum problema com isso. Então era bem mais tranquilo. Mas como eu tinha que fazer todo o resto, acabou ficando bem difícil. Inclusive, uma das minhas metas agora para esse segundo semestre é tentar contratar um editor e eu vou precisar da sua ajuda se você estiver ouvindo isso. Mas isso é papo para depois. O importante agora é falar o que aconteceu. Aí eu tava nessa loucura, não conseguia, né, me organizar direitinho, agenda isso, agenda aquilo, mas eu vou voltar, tô voltando, eu tenho pior que eu tô com algumas pautas muito prontas, que eu já chamei até pessoas, eu só não marquei o dia. E aí, peguei, tava eu lindão, ligando aqui o computador e pensei, rapaz, eu tenho que voltar, eu vou fazer essa agenda agora, não importa o que aconteça. Pá, computador desliga. E quando desliga, e o meu computador, ele demora pra voltar quando ele desliga, sabe? E aí eu fiquei, vale meu Deus, e agora, né? Ele desligou, o que eu faço? Aí, deu um tempo, ele não ligou mais. Ele simplesmente, entenda comigo, o meu computador lindo, que eu ainda nem, assim, pra todos os efeitos, nem terminei de pagar ainda, maravilhoso, tá comigo há um tempinho aí. Ele foi a nova renovação do podcast, se desligou do nada e não ligou mais. Eu não sabia mais o que fazer, eu fiquei tipo, meu Deus, e agora? E aí eu fiquei muito triste, fiquei muito bolado. Fiquei bem chateado, mandei mensagem por menino, tinha até uma gravação com o pessoal do Estação RPG e falei, negrada, ferrou tudo porque tô sem computador, literalmente tô sem computador, né? E o meu computador eu uso ele pra tudo. Eu também sou escritor, eu também tenho os meus outros projetos em relação a editar alguns áudios, algumas coisas assim, até os meus hobbies. E fiquei sem computador, que foi muito desesperador. E o meu celular tem um probleminha também. Porque, eu não sei se vocês sabem o que é calçamento, né? Calçamento é aquela estrada de pedra, feita de pedra. Estava com o meu celular no meu bolso, peguei a moto, fui subir na moto, né? E acabei me abaixando assim um pouco antes de subir na moto. E o celular caiu, jogou-se ele do meu bolso e caiu de quina em cima de uma pedra e destruiu o vidro da frente do meu celular. Destruiu, tipo, metade de baixo e a metade de cima. Então ele ainda tá visível, né? Então vocês vão ver até que as minhas postagens no Instagram e no Instagram do Conversa e no meu pessoal estão muito poucas, estão mínimas, porque
o que aconteceu? O celular só passou a funcionar quando ele quer. Então, eu acho que eu fiz até com o Fábio, eu acho isso uma vez, um Fábio do Estação, um beijo, meu querido. Eu tava conversando com ele e o meu celular, como quebrou, parece que a película ficou ali ruim, e ele começa a apertar os botões sozinhos, sabe? Tipo, tem lá o teclado, né, o cursorzinho do teclado, e ele começa a digitar sozinho e começa a escrever as coisas aleatórias, então eu tenho que desligar, dar um tempo e voltar. Então ficou muito estressante, porque eu tava sem computador, sem celular, tava um inferno na terra, rapaz, tava difícil. Aí eu pensei, não, eu preciso dar um tempo pra levar o celular pro conserto, e seja o que Deus quiser. Eu não tinha essa grana, não tinha esse dinheiro pro conserto, porque eu sabia que o conserto ia ser caro. Então eu já tava até meio desanimado. Não consertei o celular, ainda hoje tô sem celular. E aí pensei, não, vou na base do que seja o que Deus quisesse, embora aí. Aí minha namorada me ajudou também nessas questões todas. E aí decidi, não, a partir de semana que vem, isso foi no final de semana, né? A partir de semana que vem, quero nem saber. Vou levar ele na assistência e como o cara da assistência é um colega meu de muito tempo, vou pedir pra ele passar de 2, 3 vezes pra mim, pra ver se eu consigo resolver isso. E aí começa a chover. Tava no período de chuva aqui, gente. Rapaz, eu até falei isso pros meninos, que eu gravei com um menino uma vez. E aí, nesse período, né, período de chuvas. E aí eu tava aqui de lado, no computador, gravando com os meninos, tal e coisa. Eu olho pro lado, e isso tava chovendo, né? Tipo, eu não tava prestando atenção na chuva em si, porque eu tava gravando, né? Aí eu olho pro lado, tem uma goteira do tamanho do meu braço caindo em cima da minha estante de livros. E, gente, estante de livros. Livro já é uma coisa que é muito difícil de ter por aqui. Eu já contei pra vocês a saga que eu conseguir comprar um livro. E eu comecei minha coleção de livros há mais ou menos 2 anos. E aí eu só compro livro quando tá na promoção. E aí, gente, uma goteira em cima da minha estante de livros destruiu a minha coleção de livros do Eduardo Spohr. Eu tinha a coleção do Eduardo Spohr, que eu tinha essa coleção desde a época das revistas da Avon. Não sei se vocês sabem, mas a Avon tem revistas, né, catálogo, e aí você pode comprar livro. Então eu sempre ia lá, pegava a edição, uma edição econômica, né, até dos livros. E aí foi a minha primeira coleção de livros que eu tive, foi essa do Eduardo Spohr. E, gente, simplesmente um torrencial de chuva em cima dessa coleção e pegou em alguns outros livros. Eu tenho uma coleção de livros do Sherlock Holmes também, pegou 2 livros dessa coleção, eu fiquei bem bolado. Até falei pro pessoal, tá acontecendo isso aqui, e a gente parou a gravação por uma meia horinha, até eu organizar tudo. E aí, enfim, aí voltei, né, isso foi enfim, só um adendo pra história. E aí nisso, né, sem computador, sem ler o livro, sem nada, vou levar, né, e tome período de chuva. E aí não tinha como eu levar o computador, porque é longe, eu não tenho carro, só tenho moto. E tava chovendo, né? Tipo, como é que eu vou levar o computador no período de chuva? Aí até que teve um dia que finalmente fez sol. E eu, pronto, é sobre isso. Fez sol aqui, subi na moto, chamei minha namorada, vamos lá. Levamos o computador pra assistência. E aí, pronto, isso foi uma terça, talvez, segunda pra terça. Aí eu pensei, com sorte, na quinta, na sexta, já deve ter algum resultado. Então, quinta ou sexta eu volto com um podcast, ou então eu volto, pelo menos pra explicar o que aconteceu, né? Que já fazia algum tempo que eu tava sem postar nada, fazia pelo menos 2 semanas. E aí, passou-se essa semana e nada. Falei com o cara da assistência, ele, não, porque eu tô com muito trabalho. Eu, não, beleza, depois dá só um diagnóstico aí pra eu ir preparando, tá, essas coisas. E passou a primeira semana e nada, e passou uma semana e meia, e eu, eita, finalizou as 2 semanas, que eu não tinha nenhum. Então, o problema é esse. Comecei a ficar um pouco chateado, né? Porque aí a desgraça não parecia mais tão pouca, parecia muita desgraça, né? E aí nisso, tava eu, lindo e maravilhoso, indo de moto, porque eu vou de moto pro trabalho, vou também pra casa da minha namorada. A gente tava vindo da igreja, se eu não me engano. Eu não lembro de onde é que a gente tava vindo, mas eu lembro que a gente tava indo pra casa. E eu senti a mão esquerda, que andar de moto é igual andar de bicicleta, né? Só que tem um motor na moto. Enfim, aí eu tava andando e eu senti meu braço esquerdo dar uma vacilada, né? Ele dá uma baixada. Eu sinto ele, descendo a mão, o que não faz sentido, já que você tá segurando no guidão. Ele não pode descer, né? O guidão é uma coisa reta. E aí eu senti a minha mão descendo ali e eu fiquei rapaz, tem alguma coisa estranha. Até falei pra namorada, eu falei, olha, eu acho que eu estou passando mal.
Porque minha mão deu uma vacilada aqui, eu senti ela mais mole, eu senti ela descendo. E ela, pô, o que aconteceu? Tá, a gente chegou em casa e eu, não. Aí segurei assim, puxei meu braço, que eu pensei que era meu braço, né? E eu, gente, não, tá tudo bem, vou pra casa. E aí, né, deixei ela lá, tal, fui pra casa. Aí senti, aí eu até dei uma segurada nesse braço, tipo, não vou dar força nele, porque eu acho que ele tá doendo, deve ter ferido algum músculo, deve ter acontecido alguma coisa. E aí fui pra casa, guardei a moto, tal, de boa, tranquilo. No outro dia eu fui trabalhar. Nisso que eu fui trabalhar, eu senti de novo a mão vacilando. E eu, caramba, acho que eu tô mal, alguma coisa aconteceu. Aí fui buscar ela no trabalho, e aí no trabalho tem, de novo, calçamento, tem quebra-mola, tem inferno a quatro, né? Tem uns buracos na estrada, que a estrada tá muito esburacada, tá horrível. E aí chegamos no trabalho, passamos o dia no trabalho e tal, voltamos pra casa. Nisso que a gente volta pra casa, eu sinto minha mão vacilar muito, tipo, ela descer muito, sabe? Meu braço, tipo, era pra ele estar retinho num ângulo de, sei lá, 90 graus, 180 graus? Não, 90 graus. E ele desce muito, sabe? Tipo, ele abre. E eu fico tipo, caramba, tem alguma coisa errada. Aí eu paro na casa dela e a minha moto, no guidão dela, que ele tem uma luvazinha, a gente chama de luva, né? É uma proteçãozinha de tecido, não é tecido, é um materialzinho lá, tipo espuma, que é pra evitar de enferrujar, pra evitar de pegar qualquer coisa, né, no ferro, que é o ferro do guidão. E aí eu senti, aí eu peguei o guidão e pensei, pô, não sou eu, deve ser o guidão, deve estar frouxo em alguma coisa aqui. E balancei o guidão, e o guidão balançou um pouco. E eu fiquei tipo, oxi, não era pra balançar desse jeito não, né? Até porque, né, deve ter alguma coisa errada. E aí fui arrancando, descendo essa espuminha, que é a espuma protetora pra não enferrujar. Rapaz, não é que tinha um buraco tamanho de um dedo, que tava o guidão quase completamente arrancado do resto dele. Tipo, literalmente, é como se tivesse... Você imagina um ferro, que você dobra ele no meio, e quando você dobra ele de volta, ele fica bem fininho, fica só aquela coisinha pra ele poder terminar de rasgar e quebrar. Só que como é um ferro que é um cano, ele tinha um buraco do tamanho de um dedo e tinha sobrado só o fininho do ferro ali no guidão. Eu não sei se estou conseguindo ser descritivo o suficiente, mas o guidão tava quase caindo, tava por literalmente uma unha pra ele terminar de cair, o guidão da mão esquerda. E eu fiquei, caramba, a gente quase, né? Porque se o guidão cai, é queda na certa, porque não tem controle, você perde o equilíbrio completamente. E eu tinha que voltar pra casa ainda, então eu fiquei tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí eu, não, beleza, calma, vamos ver o que acontece. Tirei o guidão e ela, e aí, tu vai pra casa? E eu, rapaz, tem que ir, né? A moto tem que ir pra oficina em algum momento. E aí lá vai eu pra casa, a saga da moto, eu dirigindo praticamente só com uma mão, tentando botar o mínimo de força possível na mão esquerda, dirigindo só com a direita. Que a direita é a mão da embreagem. É da embreagem? Não. A direita é a mão do freio. A esquerda é da embreagem, o que é pior ainda. Porque a da embreagem, eu preciso da embreagem de vez em quando para poder trocar de marcha. Ou seja, calcule o nível de desespero, sabendo que falta uma unha pro guidão terminar de quebrar. E eu preciso estar usando ele direto. Resumo da história. Graças a Deus estou bem. Não aconteceu nada. Não sofri nenhum acidente. O guidão não terminou de cair na minha mão. E aí conseguiu levar pra oficina e dar tudo certo. E aí, né, voltei pro trabalho e acho que uns 2, 3 dias depois, o meu amigo da assistência fala, olha, descobri o problema do teu computador, tal problema, o que aconteceu, se eu não me engano, ele queimou uma fonte e queimou uma ventoinha da ventilação, né, então ele estava esquentando muito, nisso que ele esquentou muito, ele deu algum problema na pasta térmica também, enfim, deu uns probleminhas assim, né, tipo, queimou 2 peças, mas o principal, que seria a placa e as memórias, tava tudo bem, porém, ia ter que formatar completamente, porque o sistema deu um corrompido, uma parada assim. Enfim, nem lembro direito. O importante é que esse trabalho todo saiu, agora nem vou lembrar, mas foi quase 300 conto. Quase 300 conto por esse trabalho. E eu fiquei, caraca, isso é muito dinheiro. Pra vocês entenderem que eu mal sou uma assalariada, né? Tipo, é muito dinheiro. 300 conto é muito dinheiro. E aí, cheguei, né, com o problema Isso foi, tipo, deu um tempinho, não, beleza, vou resolver isso. Teve o problema da moto. O problema da moto foi, talvez, uma semana. Eu sei que eu tô falando como se fosse muito perto, mas tem um intervalinho aí de uma semana, mais ou menos, de um pro outro. E aí, eu fiquei, tipo, beleza, vamos resolver a moto. A moto só vai se for com o guidão novo. Tome 70 conto na mão. E eu, beleza, guidão novo, tá tranquilo, tá show de bola, agora vai dar certo. Começa a andar na moto, a moto fura o pneu uma vez. E, opa, remendou aqui, dá certo. Fura o pneu de novo. E eu, então, 2 remendos já é muita coisa. 3 remendos. E aí tinha que ter um pneu novo. Tome mais
R$140. E aí, sei que nessa brincadeira, eu fiquei praticamente zerado de grana, não tinha mais nada pra fazer e o trabalho tava estressante pra caramba. E eu, gente, não dá pra voltar. Então, eu fiquei um pouco estressado, sabe? Deu uma bad vibe um pouquinho nesse sentido. Mas deu tudo certo, consegui pagar tudo, tá praticamente tudo pago. Mas o trabalho continuava estressante. Então, tipo, eu recuperei meu equipamento, recuperei de volta, mas aí o trabalho começou a ficar muito estressante, começou a dar muito errado. E por quê? Vou explicar pra vocês com um exemplo bem interessante. Eu trabalho na biblioteca, já falei isso muitas vezes, e um dos projetos que eu faço é tentar organizar a semana do livro, né, a semana literária. Daí, eu acho que eu tava até falando errado no microfone, oh meu Deus, tomara que a gravação não tenha dado errado. Mas, eu organizo a semana literária. E daí, ano passado eu organizei a semana literária e como foi virtual, eu tive que me adaptar muito em algumas coisas, né, eu tive até uma palestra com o Hector, né, o Hector maravilhoso, o Hector Souza, junto com a Gabi, então, tipo, muito obrigado, eles dois são pessoas maravilhosas, pessoas queridíssimas. E a gente teve nessa palestra virtual, virou até podcast aqui, então foi muito bacana. Conversei também com a Fabi, com a Kinaya. Então foi um evento muito legal, consegui trazer escritores e pessoas que falam da cultura pop, do mundo da literatura e das adaptações para falar nesse evento, né? E a gente também teve algumas coisas presenciais, bem que eu acho que teve pouquíssimas coisas. Mas o fato foi esse evento, e ele foi relativamente grande, apesar de ter sido virtual, e eu tive praticamente 3-4 meses para organizar esse evento. Foi uma semana de conteúdo que eu organizei com 3-4 meses de antecedência. Para esse ano, o final do ano, que no caso a minha feira literária, eu gosto de fazer ela em outubro. Só que esse ano a gente sabe que é ano de eleição, ano político, então a gente não pode fazer nada praticamente no final do ano. Pior, tem Copa do Mundo. Pior, voltou muitas coisas presenciais, então é muito difícil você organizar com um calendário municipal. Então fica muito difícil. E aí me falaram, olha, o teu evento tem que voltar, ele tem que acontecer agora no primeiro semestre, e ele tem que acontecer, se eu não me engano, em maio. E a gente estava no final de abril. É abril? Abril, maio, né? Então, tipo, me disseram assim, ó, hoje é dia 29, isso é um exemplo, né? Hoje é 29 de abril, o seu evento tem que acontecer no dia 15 de maio. Então, tipo, eu tinha 2 semanas pra organizar um evento que normalmente eu passo 2 a 3 meses. E eu fiquei no chão, porque era um evento presencial. Então, tipo, envolvia muitas questões, envolvia lançamento de livro, envolvia conversar com autores, escritores, envolvia pensar na festa, porque foi uma comemoração de 20 anos da biblioteca. Então, tinha muitas coisas pra ser feitas em praticamente 2 semanas. Então foi uma loucura e eu fiquei destruído, porque eu passei 2 semanas planejando, a 3ª semana executando, e o finalzinho de maio eu não tinha mais energia pra existir. E aí deu maio, deu junho. Junho foi o mês do meu aniversário. Começou a ter algumas outras questões no trabalho também. Eu comecei a ficar muito estressado. Inclusive, muito felizmente, tenho amigos muito maravilhosos aqui no mundo do podcast. O Fábio conversou muito comigo, foi muito legal. O Hector, sempre uma pessoa maravilhosa, conversou comigo também. A própria Marina também. Então, eles conversaram comigo, me deram uma força. Falaram, olha, tudo bem, não desanima não. Leva o teu tempo pra levar o podcast e tal. E foi muito bom, principalmente a amizade do Fábio é maravilhosa. Fica um beijão pro Fábio também. E o próprio Dudu, que é uma pessoa maravilhosa, né? Sempre comigo lá no Instagram, ele comenta, ele fala algumas coisas. Então ele tem um carinho enorme, eu tenho um carinho enorme por ele também. Então foi muito importante esse período, né? Porque eu tava, tipo, esse final de junho pra julho agora... Foi um período em que, inicialmente, eu fiquei sem equipamento e depois eu fiquei sem cabeça. Eu não conseguia mais voltar porque eu não conseguia mais me organizar. Eu tava muito estressado, eu tava esgotado, não tinha mais energia pra fazer nada, sabe? Então isso foi bem ruim, foi bem chato. Mas, finalmente, tô voltando aos poucos. Tô conseguindo me organizar, tô conseguindo me realocar, seja mentalmente, seja fisicamente, financeiramente também. Então, agora tá começando a dar mais certo, então isso é muito bom. E aí, essa foi meio que a minha saga. Eu acho que eu consegui resumir de maneira muito absurda e de maneira muito louca. Espero não ter sido entediante pra vocês, mas foi umas 3 aventurinhas aí pra vocês. E explicando mais ou menos o porquê que o podcast estava parado durante tanto tempo. Mas voltei. O importante é que voltei com tudo. E receba, rapaz, teve polêmica, vocês viram? Eu acho que eu vou depois tirar um episódio pra falar só sobre essas polêmicas. Vocês sabem, já tive polêmicas com a Marina, então a Marina adora falar de uma fofoca. Então, quem sabe vem aí, né? Mas o fato é, tô voltando com o podcast agora tá respirando novamente, tava um pouco difícil, mas eu tô conseguindo me organizar para fazer com que ele funcione de maneira que seja natural para mim e que seja prazeroso para você que tá aí comigo. Você sabe que você é a parte mais importante desse
projeto. Por quê? Porque eu prezo muito por esse contato, eu prezo muito por esse carinho, eu prezo muito por eu poder ter e oferecer alguma coisa. E, obviamente, conversar sobre muitos assuntos, falar umas coisas muito loucas, dividir experiências, histórias, aventuras. Eu não contei a metade pra vocês. Eu tenho que contar que nesse meio tempo eu me inscrevi num concurso cultural, num edital, né? Que a gente chama. E, gente, eu fui só passar vergonha. Eu já falei pra vocês que eu moro no interiorzinho, né, do Ceará, e a minha cidade fica a 4 ou 5 horas da capital. E aí eu tinha que ir pra capital pra poder me inscrever nesse edital, né, pra poder participar desse edital. E, menino, foi uma vergonha atrás da outra, porque eu nunca fui pra esses lugares, né? Tipo, já falei várias vezes, eu sou um moleque velho do interior mesmo, e apesar de ter os meus momentos na época que eu fiz faculdade e tudo, eu nunca vou em Fortaleza, eu nunca vou na capital, e eu nem sei andar direito por aí, sabe? E aí eu cheguei lá, e aí eu quase caio, aí o meu celular caiu em cima da mesa da mulher, secretária lá do edital. E aí foi uma vergonha. Então, tipo, foi várias coisinhas que foram acontecendo. Acho que depois eu tiro pra contar direitinho. E, tipo, dá uma vergonhinha, dá uma coisa, tipo, sou matuto mesmo, sabe? E aí... Mas foi outra experiência que aconteceu nesse período em que eu estive ausente aqui do microfone. Mas eu acho que é algo bacana pra contar pra vocês, porque eu criei o meu grupo de teatro. Sim, eu criei um grupo, não só de teatro, mas um grupo artístico. Isso aí também já é outra história pra contar pra vocês. E eu espero poder trazer essas histórias daqui a pouquinho, em breve, pra vocês. Vai ter episódio aí contando só essas histórias. Chamar mais pessoas pra contar a história também, que eu acho isso que é muito massa, né? Enfim, esse foi o meu resumo do que aconteceu, por que eu estive ausente, por que agora eu voltei e o que vai acontecer a partir de agora. A partir de agora, eu vou tentar fazer o podcast. Vai ser semanal, Bruno? Não vou garantir que vai ser semanal. O que eu posso garantir é que sim, o Conversa Essa vai voltar, eu não vou morrer, eu não quero deixar esse projeto sair de jeito nenhum e, tipo, desistir dele de jeito nenhum. Então ele vai continuar acontecendo. Eu agradeço demais o apoio das pessoas que sempre estão comigo, que sempre me apoiam, que sempre estão juntos e eu posso oferecer também alguma coisa em troca. Então isso é muito maravilhoso. Eu vou fazer aqui até uma aspas de agradecimento, principalmente ao Anderson, lá do FajoCast. O Anderson, que é uma pessoa maravilhosa, é um grande escritor, é um grande podcaster, é um grande profissional. Ele realmente é muito bom e ele tem uma ética profissional, ele tem... Enfim, vocês sabem, o Anderson é maravilhoso, além de ter uma pessoa com senso de humor maravilhoso e um amigo muito bom. E, enfim, ele sempre apoia, ele comenta lá no Instagram, ele reposta os nossos projetos, ele dialoga comigo, a gente joga RPG junto, então isso é muito bom, isso é muito importante. Ouçam o FajoCast, obrigado Anderson, você é uma pessoa maravilhosa. O Fábio, eu já falei aqui do Fábio várias vezes, porque que ele é importante, e ele é lá do Estação RPG. O Estação RPG não para um minuto, tem sempre projeto novo lá, tem sempre episódio novo lá. Se você gosta de dicas de RPG, tem. Se você gosta de notícias sobre RPG, tem. Se você gosta de aventuras, tem. Se você gosta de entrevistas, lá tem também. Quer conteúdo novo, conteúdo indie, conteúdo grande, cara, tem de tudo lá. A Estação RPG é o local pra você. Também agradeço muito ao Dudu e o André. Já citei o porquê do Dudu. O André foi um querido, a gente se conheceu na gravação. Já conheci o André, porque eu ouço muito Sessão Aleatória, mas a gente conseguiu finalmente gravar junto. Foi o episódio anterior a esse, se não me engano. Então o André, pessoa maravilhosa, carinho enorme, respeito enorme. E o Dudu e o André são lá do Sessão Aleatória. Sessão Aleatória é um podcast que eu não paro de ouvir. Tipo assim, eu já ouvi tudo Sessão Aleatória praticamente. Eu dei uma pausa de praticamente 2 semanas. Eu não lembro agora se foi 2 ou foi 3 semanas. Eu deixei acumular 3 episódios pra eu poder ouvir em carreada, que é bom demais, sabe? É até muito importante ouvir mesmo. Eu adoro os meninos porque é literalmente isso. A Sessão Aleatória, de alguma maneira, é um podcast primo aqui do Conversa Essa, porque o formato é muito parecido. A gente fala de coisas aleatórias, apesar deles serem muito mais regrados do que eu, e isso dá muito certo. Tenho que mandar um beijo e um abraço mega especiais pra Marina e pro Cello, são lá do podcast de garagem. Cello, preciso gravar com o Marcelo, eu gravei com ele sobre dorama junto com a Marina recentemente, faz uns meses, mas foi recente, e isso foi muito bom. Preciso gravar mais com o Marcelo, saudades do Marcelo, a gente gravou junto, acho que são umas 2, 3 vezes, não, umas 4 vezes isso que a gente gravou, mas a gente precisa gravar mais junto. O Marcelo é um queridaço, e a Marina, né, a Marina é minha brother, não tem como pra onde correr, não tem pra onde correr. Tenho que mandar um beijo, dizer que eu tô com muita saudade e que
eu tenho pra sempre um respeito e um amor muito grande por Joji, lá do Bicha Nerd, podcast Bicha Nerd. Sigam Bicha Nerd, procurem Bicha Nerd. Joji é uma pessoa que, sério, enfim, vocês sabem meu histórico, vocês sabem qual é a história. Joji, pessoa maravilhosa. Tenho que mandar também um abraço mega especial pra Lilian Fraga, que comentou lá no Instagram do Conversa Essa. Exatamente, se você comenta no Instagram do Conversa Essa, você tem automaticamente um carinho enorme meu, você tem aqui o meu abraço especial e você é comentado aqui no episódio. Então obrigado, Lilian Fraga, que comentou lá no Instagram do Conversa Essa. Procure @Conversa é Essa. Conversa Essa no Instagram, você encontra super fácil. E, gente, esse foi o episódio. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha ouvido de boinha. Eu acho que eu estou falando muito rápido, então pra você que ouve o podcast em 2 vezes, desculpa. E é isso. Um abraço, a gente se encontra pra muito mais aí no feed. Beijão e me segue nas redes sociais. Me procura lá, Bruno Petrajano no Instagram. Procura Conversa Essa, que lá é bom demais. Beijo. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Eu quero te beijar de novo. Teu beijo me. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu.